Você vai conhecer a história de uma menina de 6 anos que era mantida em cárcere privado na cidade de Sorocaba pelos próprios pais. Ela nunca teve os cabelos cortados e lavados. Ela não aprendeu a falar e nem a ler, a escrever. Olha que absurdo. O mais impressionante é que a menina não sabe se comunicar. Ela somente grita. Na verdade, a criança nunca teve contato com o mundo externo, ou seja, ela é alheia a tudo. Vivia trancafiada sem ver a luz do sol. Essa menina não tem um amiguinho sequer, só para você ter uma noção. As cenas do pequeno quartinho onde a menina viveu por 6 anos, sem conhecer o mundo exterior, são terríveis. Os vizinhos nunca viram essa criança, nunca foi na escola, não tinha contato com outra criança, nunca passou no médico, não tinha contato. Essa criança só conhecia eles dois lá dentro. Ninguém sabe o que ele fazia com essa criança, que era só grito lá dentro, era só choro. E ele gritava com a criança mais alto do que a criança, gritava com a mulher. E para completar esse quadro de horrores, suspeita-se que a garotinha tinha acesso somente a um celular com material pornográfico. A todas as perguntas a gente não recebeu nenhuma resposta, né? As respostas eram todas evasivas. Então, por que não levou para a escola? Ah, mas eu ia levar. Por que não levou no hospital? Ah, mas eu ia levar. Cadê a vacina? Não me lembro. É monstruoso imaginar que pais foram capazes de arrancar a primeira infância da vida da única filha que ficou presa num quartinho sem ter contato com o mundo lá fora. Um dia perdido para essa criança é algo que não tem volta. Ela perdeu a primeira infância dela. Essa criança foi resgatada recentemente. Se prepara, pois eu vou te contar como tudo aconteceu. Meu nome é Jorge Lordello e eu vou te colocar na cena do crime, onde uma menina foi mantida em cárcere privado num cubículo por 6 anos, sem ver a luz do sol. No dia 4 de setembro de 2025, uma garotinha de apenas 6 anos foi resgatada na cidade de Sorocaba, onde ela estava trancada em um quartinho no bairro de Jardim Santa Esmeralda, após denúncia anônima de um vizinho que foi até o Conselho Tutelar. Recebemos a denúncia que o Conselho fez, já desde o início já tomamos as medidas solicitando prisão, solicitando mandado de busca para realmente entender e perceber dentro da casa como que eram as condições de vida dessa menina. Então, hoje demos cumprimento à prisão temporária e também fizemos a busca dentro desse imóvel. A mãe Cristiane, que mantinha a filha trancada num quartinho, não queria permitir a entrada do Conselho Tutelar. Ela colocou todos os empecilhos que pôde. Todo momento não nos respeitou, não respeitou a Guarda Civil que estava conosco, a todo momento falando que não ia abrir a casa, porém, depois de quase 30 minutos de espera, essa mãe saiu, e aí a gente falou para ela, estamos com uma denúncia, precisamos averiguar, e ela a todo momento não pode ser outro dia, não pode ser mais tarde, e ela estava com muita resistência, porém, depois de 1 hora de espera, ela com a porta só semi-aberta, eles não autorizaram a nossa entrada na residência. Aí sim, ela veio com a criança e ela com a criança foram com a gente no conselho. O caso é por demais dramático. A criança foi diagnosticada com várias doenças e desnutrição severa. Foi constatado uma infecção urinária e uma infecção no sangue. Então poderia ser que tivesse algum bicho por baixo daquele cabelo que tivesse dando essa infecção do sangue. Mas a criança já cortou o cabelo e só encontra-se uma seborreia severa, mas não tinha nenhum tipo de berne. Segundo a Polícia Civil, vai vendo, a criança nunca teve acesso à escola, a criança nunca teve acesso à vacina ou atendimento de saúde. A criança ela nunca foi efetuada uma matrícula dela, nunca frequentou a escola, ela nunca frequentou o serviço de saúde, nem mental, porque existe uma suspeita de um possível autismo, ou um TOD, um TDAH, diante que a criança é não verbal. A criança ela não verbaliza nada, ela somente balbucia alguns sons. Na verdade, ela nunca teve contato com ninguém, somente com seus pais de nome Marcelo e Cristiane.
O primeiro contato com a menina demonstrou ela uma menina muito apática, com o cabelo com um nó único, como se nunca tivesse lavado esse cabelo. Acredito que durante esses 6 anos nunca foi lavado. A criança sem se alimentar e deslumbrada com tudo que estava vendo, como se realmente ela nunca tivesse saído de casa. Foi uma situação muito triste para todos nós que estávamos lá vendo a situação da criança. Provavelmente, o cabelo dela nunca foi sequer lavado. A mãe falou que não lavava o cabelo, porque a criança gritava muito. Acredito que durante esses 6 anos nunca tinha sido lavado o cabelo. A menina era mantida em cárcere privado em um pequeno quartinho. A delegada, a doutora Renata Zanin, da Delegacia de Defesa da Mulher lá de Sorocaba, interior de São Paulo, que está investigando o caso, disse que a criança nunca teve acesso a qualquer atendimento de saúde, recebia pouca comida e provavelmente nunca tomou banho, nunca teve o cabelo lavado. Não aceita nenhum tipo de alimentação sólida. Ela está sendo alimentada via seringa e indo tomar soro diariamente no posto de saúde diante da desnutrição. A doutora Renata contou sobre os primeiros levantamentos. Questionamos, assim como o Conselho questionou num primeiro momento, se por que não levava para a escola, por que não levava para fazer vacinação, atendimento à saúde, e ela continua dizendo que não sabe o motivo, né? Então, dá a entender que ela não tem o conhecimento da gravidade dessa situação de manter essa criança afastada da comunidade, da sociedade como um todo. A primeira providência foi cortar os cabelos sujos da vítima, cabelos esses que nunca foram cortados desde o seu nascimento. A criança chorava o tempo todo ao ser tratada pelas cabeleireiras. E a delegada disse ainda: precisamos delimitar o que essa menina tem, né, de consequência desse cárcere, o que é de consequência desse cárcere, o que já era dela, né, de algum tipo de doença que ela tenha nascido ou que ela tenha sido adquirida. Então, é esse caminho que nós vamos buscar. Os pais da criança foram presos em flagrante. A princípio, temos o cárcere privado, né, decorrente desses maus tratos vivenciados. Pode ser que essa pena ainda venha a ser aumentada. Os policiais apreenderam os celulares dos genitores. Vamos lá. Após a prisão em flagrante, a mulher de 45 anos e o homem, o pai, de 54, foram encaminhados para a Delegacia de Defesa da Mulher. E, segundo a Polícia Civil, o casal não tem outros filhos. A pequenina foi encaminhada para o Conselho Tutelar, acolhida em um abrigo e passará por exames médicos no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Mas veja o que nós descobrimos. A criança de 6 anos, resgatada do cárcere privado, estava muito apática e ficou deslumbrada com o mundo ao sair da sua casa. Imagine a situação dessa garotinha que viveu toda a sua vida trancafiada num quarto, presa, sem ter contato com o mundo, sem ter contato com pessoas e sem ter contato com outras crianças. Simplesmente os seus pais davam o resto de comida para que ela apenas sobrevivesse, ou seja, a menina não era alimentada e por isso está com a saúde física e mental totalmente abalada. Preste atenção no relato da delegada do caso. Eu conversei mais com a genitora, né? Ela não consegue entender a gravidade da situação, a gravidade de ter deixado a criança sem escola, sem saúde, sem convívio na sociedade, realmente nessa situação de cárcere em que não há nenhum tipo de contato dessa criança. Então, dá a entender realmente que ela não tem a noção da gravidade do que aconteceu com essa criança. Mas espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para você que me assiste nesse momento. Será que esses pais não sabem que uma criança tem que ir à escola? Será que esses pais não sabem que uma criança doente precisa ser levada ao médico? Qual a sua opinião, hein? Olha, é importante a gente entender que a criança não foi encontrada numa favela, ela não foi encontrada num barraco ou debaixo de uma ponte, não. A criança mora numa casa pequena com 3 cômodos, mas em boas condições. Conseguimos essas imagens da casa. Observe que está bem pintada e em bom estado de conservação.
Os três dividiam o mesmo colchão posicionado no chão do quarto do casal, um cômodo pintado de branco. Os brinquedos da garotinha se resumiam a uma cabaninha rosa, algumas bolinhas e 2 joguinhos. Os pais têm celular e o casal ganhava dinheiro produzindo e vendendo pães caseiros que faziam na própria casa. Nós descobrimos também a existência de um terceiro celular que ficava com a garota. Mas o que mais me impressionou é que numa primeira olhadinha nesse celular da criança, os policiais encontraram, sabe o quê? Pesquisa no Google de material pornográfico. Ou seja, não vejo ninguém alienado entre esse casal. Nós apreendemos 3 celulares na residência, vamos analisar, vai passar por perícia. Também teremos que ter a devolutiva dos médicos que estão realmente fazendo o tratamento da vítima e, a partir daí, tentar identificar e realmente colocar o que aconteceu com essa criança e o que ela vai carregar para o resto da vida dela. Agora, se toda essa história criminal inspira você a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do Instituto Oliver foram aprovados em concursos para Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, PRF e muito mais em todos os estados da federação. E olha, além dos cursos para você entrar em carreira policial, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também o EJA para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code na tela que está disponível e dê o próximo passo para a sua carreira com o Instituto Oliver. A Polícia Civil já descobriu que a mãe passava parte do dia fora de casa, vendendo os pães feitos pelo marido. Segundo os primeiros levantamentos, a mulher era proibida de voltar para casa se não vendesse toda a produção de pão que o seu marido fazia na residência. Olha, uma coisa é certa, temos aí uma família totalmente disfuncional e quem pagou o preço alto foi a filhinha de Marcelo e Cristiane. A verdade é que essa criancinha de 6 anos foi mantida detida pelo pai e pela mãe. Realmente todos os direitos dessa criança foi violado, né? Lembrando que a criança nunca frequentou a escola, ela nunca conviveu com nenhuma criança, ela não frequentava um serviço de saúde, nem de saúde mental. É uma criança não verbal, então ela não consegue exprimir o que ela está sentindo, ela só emite alguns sons, o que dificulta mais ainda o serviço da rede para entender o que realmente essa criança tem. Mas a parte de higiene, essa criança não se alimenta, ela encontra-se hoje com infecção urinária, com infecção no sangue, tem um aprofundamento na região do tórax e hoje ela só está se alimentando via seringa e começou a aceitar água por copo agora. Você consegue imaginar a possibilidade de uma menina de 6 anos que nunca teve os cabelos lavados? Será que os pais não têm noção de limpeza ou queriam mesmo judiar da própria filha? Teve. Esse cabelo parece que não foi lavado durante esses 6 anos, então foi necessário o corte, deixar o cabelo bem curtinho, estava com uma seborreia intensa, né, severa, e aí está sendo ainda feito todo esse tratamento no cabelo da criança. Mas o que vai acontecer com essa menininha a partir de agora? Então, a criança agora, né, o Ministério Público já tem conhecimento, está entrando com ação de acolhimento, a criança fica à disposição do serviço de acolhimento e, se necessário algum serviço for negado para essa criança, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público poderá dar o devido acompanhamento. Olha, a única notícia boa dessa história macabra é que a perícia médica descartou que a criança de 6 anos tenha sido abusada sexualmente. A delegada responsável pelo caso, a doutora Renata Zanin, explicou que queixas chegaram à polícia após uma denúncia de vizinhos que acusaram o genitor de ter raspado a cabeça da esposa e a obrigado a usar roupas masculinas. Esses vizinhos relataram que escutavam a criança gritando quando a mãe saía de casa, mas que nunca tinham visto a menina sair do imóvel dos pais.
Durante o resgate da menina, vai vendo, os conselheiros buscaram a família expandida da mulher e descobriram que a última vez que os avós e os tios da menina souberam da criança foi quando ela tinha apenas 6 meses. Olha que absurdo! O homem tinha obrigado a mulher a se distanciar dos familiares dela e desde então eles viviam totalmente separados. Ao saber das condições da criança, os familiares relataram ao Conselho Tutelar que a mulher já havia abandonado um outro filho, vai vendo. O menino que foi abandonado pela mãe, que hoje tem 21 anos de idade, foi criado pelos avós, que hoje em dia estão acamados. Veja agora algumas imagens que a gente conseguiu da criança que está hoje em dia na casa de abrigo, onde ela está atualmente. A criancinha está aprendendo a se socializar com as pessoas, pois ela praticamente só conheceu o pai e a mãe dela na vida. Você vai saber agora como essa família vivia na casa de apenas 3 cômodos. A mãe e criança dormiam no chão, dentro desse mesmo quarto. A mobília ali era praticamente uma cômoda com 3 gavetas, sendo que cada gaveta era roupa desses moradores. Então, imaginem que são pouquíssimas peças de roupa nesse local. Um outro quarto que não conseguimos identificar por que ele não era usado como quarto, ele não era despensa, ele não era nada, ele só tinha uma bagunça. E a cozinha. Então, o que se identificou é que essa criança passou 6 anos nesse ambiente de praticamente 3 cômodos. No primeiro momento, tivemos a dúvida de que talvez essa genitora também sofresse violência doméstica, mas não conseguimos identificar, nem de forma direta, nem de forma indireta, e questionado o motivo pelo qual ela praticava aquilo para a criança, para a filha, ela não soube identificar. Então ela dava respostas evasivas, Não sei, um dia eu ia fazer, não sei por que eu não fiz. Então deu a entender que realmente ela não tinha noção da maldade que... O mais incrível é que somente agora, depois de resgatada, a menina está aprendendo aos poucos coisas básicas da vida. Já está fora desse ambiente, ela já tem um primeiro grande passo, que é tomar água num copinho. Ela está sendo tratada como um bebezinho, Então tudo está sendo descoberto agora, o que ela tem, o que ela não tem, como se fosse uma recém-nascida. Eu quero aproveitar esse tema tão sensível e dizer que geralmente são os vizinhos que percebem alguma anormalidade quando uma criança está sendo maltratada ou abusada. E por isso é tão importante a denúncia pessoal, que pode ser anônima ou não. Se for um caso de violência infantil que o denunciante estiver presenciando ou tiver algum tipo de suspeita, você pode ligar para o telefone 190 da Polícia Militar, que uma viatura vai no local para conferir, para averiguar. Também é possível você se dirigir ao fórum da sua cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude. Ou você pode procurar a delegacia do seu bairro e procurar e contar tudo o que você sabe para o delegado. Quem não denuncia a situação de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode sim responder pelo crime de omissão de socorro, que é previsto no Código Penal. E olha, tem ainda a lei Henri Borel, que também prevê punições para quem se omite. Aliás, se você deseja conhecer a história triste da morte do garotinho Henri Borel, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, é só você clicar aqui no card aqui em cima que eu estou colocando aqui na tela, para você ter acesso a todas as informações e também saber dos suspeitos da morte da criança, que são a mãe e também o padrasto, o doutor Jairinho. Esse vídeo que eu estou colocando aqui é importante você assistir e provavelmente o casal vai ser julgado ainda este ano. Os pais da criancinha de Sorocaba continuam presos até o fechamento deste roteiro. A pena para o crime de cárcere privado no Brasil varia em torno de 1 a 3 anos de reclusão. Só que essa pena ela pode ser aumentada para até 5 anos, caso a vítima seja menor de idade, menor de 18 anos, que é o caso dessa criancinha que foi resgatada. Bom, além disso, se do cárcere privado resultar maus tratos ou grave sofrimento físico ou moral à vítima, a pena pode ser de 2 a 8 anos, e é claro que foi isso que aconteceu naquela casa. Ou seja, esses pais
podem ficar um bom tempo atrás das grades. E por último, descobrimos que os parentes da menina de 6 anos eram proibidas de vê-la desde que ela tinha apenas 6 meses de idade. Para mim, é muito estranho que parentes da garotinha não acharam estranho ou suspeito de não poderem ver a menina por tantos anos. Muito suspeito. Poxa, não tem um parente sequer que foi capaz de fazer uma denúncia antes. Precisou um vizinho desconfiar e acionar o Conselho Tutelar de Sorocaba, que fica aqui no interior de São Paulo? Tudo isso, olha, tem que ser bem investigado pela polícia. Nós do canal da Cena do Crime vamos continuar a acompanhar o caso da menininha de 6 anos e nós torcemos muito para a sua recuperação, tanto da sua saúde física como também da sua saúde mental, e que ela possa, sim, ser adotada num futuro próximo por um casal ou alguém que lhe dê todo o amor e carinho que uma criança merece. E agora quero saber de você, por que você acha que demorou tanto tempo para alguém denunciar os maus tratos e abusos que a garotinha vinha sofrendo? Você acredita que esses pais sabiam do mal que faziam à filha ou são pessoas totalmente alheias à realidade? Qual que é a sua opinião, hein? Eu estou aguardando a sua resposta agora. E por último, só falta mesmo você dar aquela força para a minha equipe. É muito fácil, hein, pessoal? E rápido. É só você se inscrever no nosso canal, não paga nada. E também aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha essa história dramática que pode servir de alerta para alguém que ver esse vídeo tomar coragem e denunciar qualquer ato de violência contra menores de idade.